Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado que nos permite este encontro para estudarmos em conjunto os teus ensinamentos em torno do Apocalipse, que a doutrina espírita oferece as chaves para o nosso entendimento do texto. Nós agradecemos pela inspiração, pela orientação, pelo amparo, que esses nossos estudos desta noite possam favorecer o reequilíbrio dos irmãos que estão albergados na casa, na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, em tratamento, em estágio de trabalho e aprendizagem, para que nós, em conjunto, possamos proporcionar os recursos para o progresso, para o franco progresso de cada um de nós e coletivamente. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão, misericórdia nos envolvam a todos hoje e sempre. Eu vou fazer aquele movimento, vou fechar o som, todo mundo, como eu sempre faço. Quando vocês quiserem comentar, vocês abram e depois, novamente, fechem o som, certo? Projetar aqui a tela. Muito bem, nós temos estudado o capítulo 15 e hoje nós vamos estudar o versículo 4. Semana passada nós estudamos até o versículo 3 e hoje nós vamos tecer aí considerações em torno do versículo 4. Então vamos lá. Capítulo 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Muito bem, então vamos lá. Começando os trabalhos pelo versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Júlio, boa noite a todos. Então, esse primeiro aspecto desse versículo, o temor, quem não te temerá, ó Senhor, nós já falamos aqui, comentamos, que Emmanuel nos ensina que o temor gerou os primeiros movimentos da fé, lá nos primórdios da nossa evolução. E hoje, com o advento do Espiritismo, com os recursos extraordinários codificados por Allan Kardec, a fé raciocinada elimina o temor. Pelo menos esse deveria ser o nosso desenvolvimento.
já termos superado o temor. Porque o Deus deve ser amado e não temido. E quando nós falamos Deus deve ser amado e não temido, nós estamos dizendo o seguinte: a vida deve ser amada e não temida. Porque há muita gente que tem medo de viver. Medo dos acontecimentos, medo de operar, medo do próximo, medo de quaisquer situações, circunstâncias. E o medo estiola o amor, estiola o progresso moral, inibe as expansões do coração. O medo do novo, o medo do progresso, porque hoje nós temos na nossa sociedade elementos que têm medo do progresso. E é por isso que nós vamos vendo os movimentos conservadores, retrógrados, ainda permanecendo em vigor, porque os elementos não aceitam as diferenças, os diferentes, as minorias, têm medo e definem que esse tipo de situação até é uma afronta para a religião, as noções de família, ou seja lá o que queiram dizer em função de determinados preconceitos. Nosso trabalho de espíritas cristãos é aquele trabalho exemplificado por Jesus. Operar de peito aberto, sem medo das circunstâncias, sem medo dos diferentes, abraçando os considerados diferentes, acolhendo tudo aquilo que nós não compreendemos. Porque se acontece, está na pauta da lei de liberdade, que caracteriza e é uma conquista individual. O nosso campo de ação não é na guerra contra determinadas situações que apontam abertura para o progresso, porque o progresso é avassalador. Quem que pode impedir a marcha do progresso? Nenhum de nós pode. Então, nosso trabalho é o de não temer e sim o de amar. E isso é importante aí, tá? Nós meditarmos sobre isso. Porque tem elementos que ficam aí numa preocupação. E se legalizar isso, se legalizar aquilo. Estão atacando as noções de família, estão destruindo a família, estão solapando o nome de Jesus. Meus amigos, essa não deve ser a nossa preocupação. Nossa preocupação é exemplificar, fazer o bem, amar o próximo. Porque nós não temos como controlar todas as pessoas, situações, circunstâncias e acontecimentos. Então, vamos ter cuidado com essas questões. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Magnificará vem do verbo magnificar, que é tornar magnífico. Então nós vamos tornar magnífico o nome. O nome é o título, que nós já compreendemos. O nome é aquela parcela da revelação que nós já compreendemos. Então nós vamos tornar magnífica essa parcela pela vivência, pelo trabalho operacional no nosso dia a dia, para que aqueles que ainda têm dificuldade
e trabalham muito na linha do temor e estabelecem trincheiras contra determinadas ideias para que eles possam ser arrastados pelo exemplo. Nós temos visto aí cristãos estabelecendo trincheiras para defender determinados valores com violência, atacando o próximo. Onde já se viu tal coisa? Um paradoxo. Um paradoxo. Então, magnificar não é apenas ficarmos orando no templo, orando no lar, batendo no peito, dizendo que grande é o Senhor. Não, é sair para a praça pública, para o fronte de batalha. E aí, tornar magnífica a parcela de revelação que nós temos recebido. Que é o desafio para todos nós, evidentemente. Porque só tu és santo, ou seja, o Criador é aquele que é perfeito. Só ele é perfeito. Infinitamente perfeito. A nossa perfeição comparada com a perfeição divina é sempre relativa. Mas, a partir de um determinado momento da evolução, de um certo estágio, nós adquirimos a infalibilidade, mesmo na encarnação, mesmo no corpo físico. Mas esse momento para nós aqui ainda está muito longe ainda. Então, nós vamos adquirindo essa santidade ela vai sendo adquirida, evidentemente, pela vivência, pela operação, estudo e operação e estudo, amor e instrução, praticando em meio à sociedade, para sensibilizar pelo contato social, naquela condição de que, abrindo o coração para esses ensinamentos, nós nos tornamos os mais adiantados que vão auxiliar os menos adiantados, aí sem presunção, mas é uma prerrogativa natural. Aquele que aprende, estuda, que abre o seu coração para o ensinamento, ele está se candidatando para o fronte de batalha, e não para ficar recolhido no tempo. É para tornar evidente, demonstrar a santificação. Por isso todas as nações virão. Então vamos partir aí do plano interior para o plano exterior. As nações representam todos os núcleos, começando pelos nossos núcleos interiores, porque cada reencarnação nossa, cada existência passada, representa uma nação, falando aí didaticamente, ou alguns números de experiência. Nós temos aí experiências na Babilônia, experiências aí na Grécia, em Esparta, na Pérsia, em Roma, e por aí vai. Então nós temos aí as nações no nosso campo interior, que estabelecem um determinado reino. Inclusive essas nações, elas são demonstradas em sentido coletivo até pelos nossos hábitos, pelos reflexos, pelos posicionamentos que ainda mantemos na intimidade. Posicionamentos, ora, extremamente conservadores, ora, extremamente libertários, porque também nós temos que ter, nós que temos buscado o bom senso, operando nas linhas do espiritismo cristão, nós devemos evitar os extremos, nós temos aprendido isso. Porque o conservadorismo exagerado vai levar ao puritanismo, ao moralismo.
E os valores libertários exacerbados podem degenerar para a libertinagem. Então é preciso o pêndulo do bom senso, pêndulo do bom senso que nós já temos inserido na intimidade, para nós chama-se espiritismo. Espiritismo. Mas o espírita, amigos, ele não é um conservador clássico, não. O espírita, ele é, ou pelo menos deveria ser, ou deveria ter a mente aberta para as novas expressões que nós não entendemos, que buscamos entender. Mas nós temos visto um movimento reacionário, ou seja, reacionário no sentido de reagir contra o avanço do progresso, permeando o movimento espírita. Então, o espírita no Brasil, ele é, pela opinião pública, ele hoje está alinhado com os religiosos mais conservadores. É o que nós já vemos na mídia. Isso tem sido dito na mídia. Então, é um paradoxo, porque no tempo de Kardec, o movimento espírita era. O espiritismo era algo avançado para a época. Mas hoje, pelo movimento, até do retorno, pela reencarnação, pela chegada ao espiritismo dos elementos conservadores do passado, naturalmente esse movimento tem se inserido na doutrina espírita. Então, nosso trabalho é não nos deixarmos permear por esse tipo de movimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque Allan Kardec tem um texto importante sobre isso. Então, eu vou falar desse texto aqui. Esses posicionamentos que nos alinham com essa ou aquela corrente voltando ao medo. Então, nós tivemos aí, ao longo da história, nos determinados países, movimentos complexos em função do medo e determinadas correntes de ideias. Paradoxalmente, levou muitos cristãos a empunharem armas para eliminar o próximo, porque pensava diferente. Cristãos. Isso tem acontecido. É o que demonstra aí o grau de dificuldade que nós temos hoje para operar segundo a exemplificação de Jesus, que era o expoente supremo da não violência. E que ainda é expoente supremo da não violência. Então, esse posicionamento pode nos levar ao conservadorismo retrógrado pelo preconceito. Allan Kardec também aponta um preconceito como um dos grandes entraves para o progresso. Preconceito. As análises rasas, destituídas de aprofundamento, destituídas de tolerância, destituídas de compreensão, e que nós vamos rotulando os elementos e com isso nós vamos mantendo determinados movimentos difíceis no planeta. E ao invés do planeta avançar, nós vamos nos manter na retaguarda. Allan Kardec, na Gênese, no texto que foi retirado, capítulo 18, item 24, retirado da Gênese aí, tradicional aí, que conhecemos, vai dizer assim no item 24, dizer que a humanidade está madura para a regeneração não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo grau, no mesmo degrau, mas muitos têm, por intuição, o germe das ideias novas que as circunstâncias farão desabrochar. Então eles se mostrarão mais avançados do que se possa supor e seguirão com empenho a iniciativa da maioria.
Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente não as aceitarão, pelo menos nesta existência. Em alguns casos de boa fé, por convicção, outros por interesse. São aqueles cujos interesses materiais estão ligados à atual conjuntura e que não estão adiantados o suficiente para deles abrir mão, pois o bem geral importa menos que seu bem pessoal. Ficam apreensivos ao menor movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes causa nenhum transtorno. Todas as ideias progressivas são, de seu ponto de vista, ideias subversivas, e por isso dedicam a elas um ódio implacável e lhe fazem uma guerra obstinada. São inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos da transformação que temem. E por isso, e por não se sentirem à sua altura, eles se esforçam por destruí-lo. Então, o medo das ideias novas vai fazendo esse movimento de recuo. Esse movimento de recuo. Ao qual, a cujo movimento, os cujo movimento os mais conservadores aderem, por não compreenderem a lei de liberdade, a lei de igualdade, estabelecerem trincheiras, fazerem guerras a determinadas questões, inclusive usando a tribuna espírita. Então nós temos aí, nesse sentido, grandes complicações em função desses posicionamentos. E penso que nós espíritas deveríamos observar com mais cuidado, com mais atenção esses movimentos, até para nós podermos colaborar para que o mundo avance efetivamente, não permaneça e nós não permaneçamos na retaguarda impedindo o avanço das ideias novas. De acordo, né, amigos? Alguém quer fazer algum comentário? Já vamos aí com mais ou menos 20 minutos. É certo que nós temos aprendido que nós devemos evitar, evidentemente, principalmente na tribuna espírita, o partidarismo. O partidarismo extremado. Nós aprendemos isso estudando a doutrina espírita nos seus detalhes, e, por exemplo, com André Luiz no livro Conduta Espírita. Não fazer da tribuna espírita palanque para a propaganda de determinadas ideias partidárias. Mas nós não podemos deixar de ou fazer um corte em determinados assuntos da doutrina espírita, porque esses assuntos vão ferir determinada ala partidária conservadora, que ainda vigora. Porque eu já ouvi em determinada ocasião, um companheiro muito estudioso da doutrina espírita dizendo que certas palavras da doutrina espírita devem ser evitadas em função das questões políticas em ebulição. Vejam só o que nós temos ouvido. Evidentemente que não, me desculpem. Se a doutrina espírita bate na desigualdade social, se a doutrina espírita bate na miséria, na pobreza, se a doutrina espírita diz que os mundos regeneradores são regidos por uma perfeita equidade social, eu não tenho nada com isso. Quem não consegue entender é que precisa abrir o coração e a mente.
Porque esses são pontos espíritas. Esses são pontos espíritas de extrema importância. E André Luiz, por exemplo, vai dizer assim, ó, situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Porque se a doutrina espírita não tiver uma implicação na sociedade, para que ela serve? Se a doutrina espírita não nos mobilizar para uma inserção na sociedade, para ajudar a sociedade a superar a desigualdade social, para que ela serve? Se Ô, ela é o Júlio. Consolador prometido que vem restaurar a verdade e restabelecer todas as coisas, para Uhum. que nós fazemos campanha do quilo, distribuímos agasalho, cestas básicas, não é mesmo? Pode falar, Luiz. Não, dentro desse ângulo que você está falando, se a gente lembra que devemos amar o próximo, né? E fazer por ele aquilo que gostaríamos que fizesse por nós, é nesse âmbito político que a gente consegue alcançar um grupo maior de pessoas. Porque se eu quero o bem para mim, eu quero o bem para o outro. Sim, Se eu quero ter uma vida digna, nada de luxo, eu pelo menos não sei assim, quem aqui vive em ambiente de luxo, que ninguém aqui, mas todos vivemos dentro do necessário que permite um trabalho, uma saúde, uma educação, um passeio. Então, é o meio político que vai nos proporcionar uma chance de ampliar isso que eu tenho para mais gente. sem Eu penso dúvida. nesse sentido que eu imagino. Não, Então, sem dúvida. não dá para ficar evitando certas coisas. Não tem jeito de evitar. Sim, E Jesus até falou, quando ele fala que é a César o que é de César, é para a gente se definir e atuar sem naquele dúvida. campo. O André Luiz vai dizer assim, nesse meu, vai ter no Conduta Espírita, capítulo 10, cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. Então, o fanatismo é aqui é o grande problema. Então, nós temos o fanatismo pela facção A e o fanatismo pela facção B. E isso enceguece as pessoas. Então, nós, espíritos, exatamente, como nós somos chamados a exercer a cidadania, escolhendo os candidatos, nós precisamos identificar a natureza dos candidatos, observar os seus atos, os seus feitos, suas falas, principalmente os seus atos. Observar, nós que somos espíritas, é óbvio, e aqui não estou fazendo apologia de nenhum candidato, observar aqueles que estão mais alinhados com os princípios espíritas ou não. Ou eu aqui estou falando algum absurdo. Está na conduta espírita. Isso é uma questão de foro íntimo. Mas nós somos chamados a exercer uma cidadania. Somos chamados. Isso é importante que se tenha. E tudo que for feito com boa intenção está justificado, menos a violência. Menos a violência. A violência com boa intenção, por exemplo, nós sofremos inquisição. A violência com boa intenção, pode-se dizer isso? Pode, mas os elementos não deixaram de sofrer as consequências, deixaram? Não. Nós estamos vendo aí no nosso próprio trabalho mediúnico, na sequência das revelações, os movimentos expiatórios que nos alcançaram há um século e meio, de 2 séculos para cá, que estão emergindo aí na reunião. Que eu particularmente já sabia por intuição, mas ainda não tinha tido a prova, agora tivemos. Então,
Nós temos que estar atentos a isso, focados na doutrina espírita, porque existe no movimento espírita hoje um certo movimento de patrulhamento ideológico. Existe elementos que buscam cercear posicionamentos políticos de outros irmãos. Cercear. Inclusive elementos que têm exercido um controle consciencial tal que eles inibem a participação de seus companheiros nas redes sociais. Esse é um problema sério. É um cerceamento da liberdade das pessoas. Então, é importante que nós tenhamos aí essa visão, porque a doutrina espírita, nesse mesmo capítulo 18, no item 20 da Gênesis, que o texto que também foi tirado, Kardec vai dizer que a doutrina espírita é a campeã da liberdade de consciência. Está escrito aqui no item 20, que depois vocês podem ler lá. Ó. Longe de substituir o exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas. Fanatismo religioso, fanatismo político. Nós não temos aí hoje em campo no Brasil dois fanatismos políticos evidentes. Não temos. Que tornam ambas os lados irracionais. A nossa linha de ação, de escolha, de corte, amigos, é o amor, o bem comum, a liberdade de consciência, a prática do bem. Essa é a nossa linha de corte. É o caminho. Nós não estudamos aí no versículo 3, verdadeiros e justos são os teus caminhos, que é o caminho do amor, o caminho do bem comum, o caminho da caridade, o caminho da liberdade de consciência. Então, quando nós vemos aí esses movimentos reacionários no sentido de reagir contra a liberdade ampla. Não é a nossa área de ação, amigos. Nossa área de ação é de usar a liberdade com inteligência para a vivência do evangelho, do amor ao próximo, das virtudes, apontando pelo exemplo para os irmãos que nos observam aquele ponto que nós consideramos adequado na ação. Primeiramente, nunca na condenação, na crítica violenta, porque a crítica pertinente, consciente, nós temos o dever de exercitar. Temos autonomia moral, amigos, para exercitar nossa liberdade de consciência. Mas nós temos um compromisso com a filosofia e ideologia do amor, do bem que a doutrina espírita aponta. Esse é o nosso norte em quaisquer situações no campo da vida. Quaisquer situações no campo da vida. Principalmente no cenário político. Porque se nós sabemos que os mundos regeneradores eles são regulados por uma perfeita equidade social, então nós devemos ter isso em mente para colaborar para que esse advento ocorra mais depressa. E não para impor dificuldades. Porque tu és santo, por isso todas as nações virão. Então todas as nações virão na pauta do que o Luiz acabou de falar. Elas virão a nós pelo contato social para receber de nós melhores valores.
valores mais enobrecidos, em termos de pensamentos, palavras, atitudes e ações. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho. Pensamento, palavra, atitude e ação. No campo da palavra, Paulo define para nós que nós devemos falar de acordo com a sã doutrina que temos recebido, que desceu não misturada, já estudamos isso aqui, em outro ponto do Apocalipse. A doutrina que desceu não misturada dos planos superiores, mas que a cuja doutrina não misturada nós fomos acrescentando, permeando-a com nossos preconceitos, pontos de vista, até aquele movimento de querer adaptar palavras da codificação para não desagradar determinadas concepções políticas. É pensar se Jesus tivesse agido assim perante Roma e o Sinédrio, agido com a preocupação de não expressar ideias que desagradassem ambas facções daquele tempo, teríamos o cristianismo no mundo hoje? Todas as nações virão. Do ponto de vista até mediúnico, as nações estão vindo a nós, amigos. O trabalho mediúnico. A Babilônia está vindo a nós. Roma está voltando. A Idade Média está voltando. O século XVII, XVIII, XIX estão voltando. Não estão? É o nosso próprio passado voltando para os movimentos de colaborar com esses irmãos para o seu reajustamento, porque nós lá nesse passado lançamos sementes que eles acolheram na pauta da lei de liberdade, do livre-arbítrio que nos beneficia, e com base nessas escolhas eles entraram em dificuldade e hoje estamos ajudando-os a saírem das dificuldades. Não sei se vocês estão entendendo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. É o que acontece, de fato, na reunião mediúnica. Em que os elementos estão se prostrando, simbolicamente falando, diante de nós, para que nós agora, ao invés daquelas sementes espinhosas do passado, lhes ofereçamos sementes saborosas, doces. Diga lá, Fernando. Não, eu estou dizendo, inclusive, no campo da expressão, né? Nós não vivemos aqui no Brasil num sistema totalitário, né? A Constituição nos garante o direito de expressão, né? Então, juntamente com a doutrina espírita, nós não podemos ser tímidos e nos omitir naquilo dentro do direito, né? Sem dúvida, até porque os saudosistas dos sistemas ditatoriais, autoritários e violentos estão de volta aí, reencarnados. Eu inclusive... estão repetindo os movimentos. Exatamente. Eu, inclusive, por exemplo, dentro daquilo que nós já falamos aí a respeito dentro da filosofia reencarnacionista, né? Eu tenho, por exemplo, um filho que ele é idêntico a uma reencarnação daqueles fascistas, né? Então, eu tenho tido com ele uma convivência de muito respeito, mas não deixo de falar com ele aquilo que eu penso. Inclusive com amigos também, né? Quer dizer, que a gente não pode misturar coisas, quer dizer, com todo respeito, a gente tem que expressar o nosso pensamento também, porque de repente eles vão provar que eu estou errado, né?
E eu vou ter que aceitar. Mas se nós estivermos trabalhando na pauta da disseminação... Fecha o som aí, Fernando, por favor. Hein? Fecha o som aí, por favor. Tá. Porque nós temos que trabalhar na pauta da disseminação da doutrina espírita, que tem o seu componente na tolerância, na compaixão, mas lançando as sementes, porque hoje nós estamos nos movimentos decisivos das escolhas. E os saudosistas da violência, esses elementos aí, aqueles mais violentos, irão partir da Terra para outros ambientes. Isso aí é uma lei natural, pela seleção natural dos valores. Então, os elementos virão a nós representativos das várias nações. Buscar no nosso coração os valores mais nobres. E, evidentemente, que em determinados momentos nós vamos ser chamados a um diálogo até mais acalorado com determinados irmãos, porque isso está na pauta do contato social, em que nós vamos buscar, de fato, levar a esses corações uns valores mais abertos, os valores da tolerância. Então vamos lá. Porque os teus juízos são manifestos. Juízos manifestos são as revelações que vão sendo feitas, que vão sendo manifestadas de acordo com o grau de receptividade e abertura dos corações. Em Deuteronômio 29, nós temos aí um versículo bem interessante. Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, o que não está revelado pertence a Deus, é dele. Mas o que está revelado, juízos manifestos, são para nós e nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Os nossos filhos aí, como sendo os que estão diretamente sob a nossa influência no lar, e principalmente as obras, as ações, os exemplos que vão ser renovados em função do juízo manifesto. O conceito novo, a ideia nova, a ideologia nova, que deve permear o que é manifesto, o que nós manifestamos. Porque aquilo, e eu vou repetir novamente, Paulo, Hebreus, capítulo 11. Aquilo que se vê não é feito do que é aparente. O que é manifesto, pelos nossos atos, palavras, atitudes e ações não são elaborados pelo que é aparente. Uma ideologia que nós seguimos e manifestamos é uma concretude na nossa intimidade. E às vezes nós vamos levar várias reencarnações para desmontar o sistema que foi sendo manifestado em função da ideologia que permeia o assunto, permeia as ações. O Kardec chamava de o móvel das ações, o motivo, a causa, o que nos lança para as ações no mundo. Então, a nossa preocupação, para quebrar o condicionamento antigo, preconceito antigo, é nos lançarmos para o campo da sociedade com o coração aberto pelo amor ao próximo. Sem medo do contato social, sem medo do intercâmbio, sem medo, peito aberto. Mas peito aberto
entre aspas, porque o soldado ele não pode sair de peito aberto para o fronte de batalha, senão ele vai ser ferido. Mas as nossas armas são o capacete da esperança, o escudo da caridade, ou a couraça da caridade, como queiram, buscando aqui inspiração em Paulo, e a espada da palavra. Peito aberto, irradiando o amor, porque esse amor é o escudo. Então, esse é o movimento. Então, o juízo é o conteúdo formalizado da lei de justiça, da justiça. Por exemplo, fora da caridade não há salvação. Para os elementos egoístas como nós, é um item da justiça. Da justiça, porque contraria os nossos interesses, os anseios do nosso coração. Não é isso? Não contraria? Fora da caridade não há salvação? Não contraria? Numa certa medida, nossos anseios ou não, amigos? Contraria ou não contraria? Ou tem alguém aqui que já ama incondicionalmente o seu próximo, a ponto do sacrifício extremo até dos bens materiais? Tem? Como fez, por exemplo, Francisco de Assis. Tem alguém assim já aqui? No nosso grupo? Se alguém disser que tem, toma cuidado, hein? Porque aí é o testemunho supremo, que eu penso que todos nós um dia teremos que dar. Nos parece aí E, obviamente, né? Se nós permanecemos aqui neste mundo, nós iremos, como missionários aí, em mundos mais atrasados, dar esse testemunho, viu, meus amigos? Se assustem não, mas vamos ter isso em mente aí, porque penso que isso vai acontecer no futuro. Então, ficou claro aí esse versículo 4? Ficou claro? Alguém quer trazer algum ponto aí que possa completar? Não sei se eu vou repetir esse final, porque os teus juízos são manifestos. Você falou aí. As próprias leis divinas, né? A lei de ação e reação, a lei de reencarnação, todas essas leis são os juízos manifestos. São tudo aquilo que a nossa consciência aceita, acata. É juízo manifesto. Acata ou compreende? Acata. Acata? Acatou é porque sensibilizou. Hum. Aí o trabalho vai ser o trabalho de compreender. Nós acatamos o evangelho há quanto tempo nós acatamos o evangelho? Entendi. Nós acatamos o evangelho. O meu caso particular, eu posso dizer para vocês que provavelmente eu acatei o evangelho entre o século III e o século X, porque no século XII e XIII eu estava na Inquisição. Então, o acatamento foi entre o século III, porque temos notícia de uma existência aí no cenário romano no século III, e esse movimento aí da Inquisição. Em algum momento aí, houve o acatamento, mas nós estamos efetivamente buscando praticar o Evangelho hoje, ou não estamos? Ou nós já praticamos o Evangelho aí já? Alguém aí já pratica o Evangelho? Tem alguém que levanta o dedo aí e diz que pratica o Evangelho? Tem? Quem tem coragem de fazer isso? Certo? Estamos buscando praticar hoje.
Então nós temos aí pelo menos 1000 anos de acatamento de evangelho. Pelo menos. De 1000 a 2000 anos, dependendo aí da... Porque se Jesus pisou na terra 2000 anos atrás, tem elementos que viram Jesus aí, mas naquela época eram espiões do imperador para narrar para o imperador os passos de Jesus na terra, o que também representa um movimento de abertura para a sensibilização, porque a voz do sangue do irmão entrou, mesmo por esse movimento complexo. Temos notícia disso. Então, a semente é lançada. Então, essa é a dificuldade que nós vamos entender aí no futuro, quando estivermos de volta ao mundo espiritual, que fomos fazer um levantamento mais detalhado do que nós temos, do que tem nos sido revelado. Então nós vamos no capítulo 5 de Mateus, das bem-aventuranças, que o pobre de espírito ele abre o território para o crescimento moral, para a quebra do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então esse é o movimento. Eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu. E depois disso olhei e vi. Mudança de padrão, de ótica, em função da sensibilização para as mudanças. Porque todo esse quadro aí que foi apresentado, se ele não sensibilizou o coração para a humildade, de nada nos adianta por enquanto. Que é o que acontece no movimento espírita de um modo geral. O cenário espírita, de um modo geral. Os elementos que vêm não se sensibilizam para o testemunho, que é sair da campo, porque o irmão tem fome, tem sede, está desesperado, está desequilibrado, precisa do acolhimento, do auxílio, que é o momento do testemunho. E eis que é o templo do tabernáculo, que é o movimento da misericórdia, amigos, de dentro para fora. Porque muita gente levanta as mãos para o céu, clamando pela misericórdia, mas a misericórdia era de dentro para fora. A misericórdia é de dentro para fora que funciona. Porque a misericórdia é uma virtude, como todas as outras. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não está escrito lá nas bem-aventuranças? Movimento de dentro para fora. Nós podemos fazer uma crítica política a determinado elemento? Podemos, mas com misericórdia. Não podemos? Ou nós temos aí dogmas que nos impedem de criticar determinados elementos? Porque tem elementos que criticam o elemento A, mas ele para de criticar o elemento B, que está de acordo com a sua ideologia, ele para de criticar. Isso acontece no movimento político. Por isso que nós temos que estar no caminho do meio. A e B tem virtudes e defeitos. Às vezes um tem mais defeito do que virtude. Mas nós temos que buscar o caminho do meio. O abraço fraterno, misericórdia, a compaixão. Embora criticando, porque a crítica é pertinente. E eis que o tabernáculo do templo, o templo do tabernáculo, e no plano interior aí é o campo mental que reflete o melhor da intimidade do ser. Na pauta da melhor intenção, amigos. Na pauta da melhor intenção, tá? Sempre. Esse é o ponto. Por isso é que nós somos chamados a não julgar, porque nós não conhecemos as intenções. E aqueles que ainda têm atos complexos, vamos buscar envolvê-los com a misericórdia e a compaixão,
embora discordando. Embora discordando. Se abriu no céu, então se abre no céu, para essa abertura é para a renovação, para a prática. Porque, em tese, o testemunho cristão do amor ainda não está na nossa rotina natural que vamos seguindo. Não está. Por isso que nós vemos aí as dificuldades. Porque se estivesse na rotina natural, o cenário seria outro. Principalmente dentro do movimento espírita. O cenário seria outro. Porque nós não podemos exigir de quem não é espírita o que exigimos dos espíritas, dos que somos espíritas. Esse testemunho, a oportunidade do testemunho se abre no céu, principalmente quando os acontecimentos extras inesperados nos atingem de forma intempestiva, que vão exigir de nós uma postura nova no campo do entendimento, para a fixação dos novos padrões. E aí vai entrar o impositivo da disciplina. Impositivo da disciplina para com essa observação ou atenção com relação à prática, à vivência do bem. Então, o testemunho. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, que é o momento da humildade, que é o momento de compreendermos que ainda somos pobres de espírito, que nós ainda carecemos de valores intelecto-morais, que nós não detemos a sabedoria integral, o conhecimento integral. É preciso, então, o movimento da humildade. Por quê? Por que eu estou insistindo nisso? Porque é o movimento que Jesus exemplificou na Terra. E a nossa grande dificuldade que existe, não só no movimento espírita, mas no próprio movimento da religião cristã, de um modo geral, é exatamente porque nós não conseguimos deixar de lado o egoísmo, a humildade não germina no coração, e nós vamos adaptando a filosofia espírita, no nosso caso, segundo os interesses pessoais particularistas. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e permita-nos estarmos de volta na semana que vem. Que assim seja.